Oi pessoal do módulo 2, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos e hoje a gente vai ter a nossa aula número 10, tá? Que é uma aula de ciências humanas em que a gente vai trabalhar com algumas questões de geografia. Só para a gente lembrar, a gente vai estar usando o material que a prefeitura enviou ou vai enviar para vocês, que é o Trilhas de Aprendizagens, e a gente vai estar trabalhando com a página 46 e 47. Quem não tem o material, não tem problema, é só seguir os slides aqui dessa apresentação, tá bom? Para a gente começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se você pudesse escolher, que profissão você teria? Se você já está feliz com a sua profissão, pode escrever o nome dela. Se você não está, escreva aí no seu caderno que profissão você gostaria de ter, tá? A gente começou com essa pergunta porque nós vamos falar um pouco do mundo do trabalho. E dentro do mundo do trabalho nós vamos falar de profissões e de ocupações. E aqui eu começo com algumas profissões que são comuns no CIEJA Vila Maria, Vila Guilherme. A primeira profissão, vejam aqui, olha, cozinheiro. Temos vários cozinheiros no CIEJA. A segunda, manicure. Tem várias manicures. A terceira, cabeleireiro. A gente tem muitos cabeleireiros. Diarista. Também temos várias diaristas. Vendedores ambulantes. Temos vários. E donas de casa. A gente não poderia esquecer das donas de casa, tá? A gente começou falando dessas profissões porque nós vamos tratar um pouquinho de economia, mas de um jeito bem gostoso e agradável. Vocês sabiam que a economia ela é dividida em alguns setores? E a gente vai ver um pouquinho desses setores. Inicialmente são 3 setores. A gente tem o setor primário, que é o primeiro, que compõe a parte de agricultura, criação de animais e extrativismo. O que é extrativismo? Quando a gente tira alguma coisa da natureza, da terra. Aí a gente tem também o setor secundário, que é toda a parte de indústria. Por exemplo, aqui eu coloquei uma indústria automobilística, que é a indústria de carros, mas a gente tem muitos tipos de indústrias, não é? E a gente tem também o setor terciário, que é a parte de comércio e mercadorias. Por exemplo, aqui eu coloquei uma rua de São Paulo, que eu não vou falar o nome, mas você, além do setor primário, secundário e terciário, nós temos o setor de serviços. Um setor em que a gente tem aqui o grupo dos professores do CIEJA, porque dentro do setor de serviços estão os professores. Aqui a gente tem os cabeleireiros também, os cozinheiros, os médicos que estão trabalhando tanto e de uma forma intensa para ajudar as pessoas que têm Covid-19, né? Os enfermeiros também. Nós temos também aqui dentistas, operadores de telemarketing, não é? Então isso aqui é toda a parte de serviço que presta serviço para a população. Bom, além do setor de serviço, nós temos a economia informal, que é muito importante na nossa sociedade, que são os ambulantes, os vendedores ambulantes, não é? As diaristas que nos ajudam de uma forma tão carinhosa e intensa. E nós temos as pessoas que fazem bolos, doces, salgados, que eu chamei aqui de boleiras, não é? Que também sempre fazem parte da nossa vida. Então, se a gente for pensar na economia, a gente tem o setor primário, o setor secundário, o setor terciário, nós temos o setor de serviços e a economia informal. Depois de tudo isso, eu vou pedir que vocês respondam algumas questões para mim, tá? A primeira é: você trabalha? Sim ou não? Se você trabalha, qual a sua profissão? Escrevam para mim. Se você não trabalhar, que profissão você gostaria de ter? Você já até respondeu isso, mas não tem problema responder novamente. Quem trabalha, em qual setor você trabalha?
É o primário, o secundário, o terciário, é o de serviços, é a economia informal? Qual setor que é esse? E aí, qual profissão você deseja ter quando acabar os seus estudos, tá? E por fim, escreva o que muitas pessoas estão fazendo para ganhar um dinheiro nesse período de quarentena. A gente está vivendo um período difícil, não é? E tem muita gente que está se virando, dando um jeitinho. Eu queria que vocês escrevessem aqui. Como que essas pessoas estão se virando, dando esse jeitinho? O que elas estão fazendo? E por fim, para eu terminar essa teleaula, eu coloquei aqui uma imagem de uma série de bexigas voando, que para mim representa a ideia de sonhos, que a gente precisa sonhar, não é? Porque se a gente não sonhar, a vida ela fica muito dura e difícil. Portanto, é muito importante olhar para o céu e sonhar e acreditar que dias melhores sempre virão.